Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui para a gente fazer a nossa atualização da nossa planilha Point Dollar para a versão 4.5. A gente vai fazer um tutorial, tá? De como vai funcionar as novas funcionalidades da ferramenta aí. E a gente vai fazer um rápido review sobre as funcionalidades que a plataforma já tem e que os clientes já sabem como funciona. Porém, para você que não sabe como a Point Dollar funciona, a gente tem um tutorial no nosso canal aqui, tá? Explicando como configurar, como abrir a ferramenta, todos os passo a passo, mas aqui a gente vai fazer apenas um rápido review mesmo, tá? Só para a gente conseguir compreender a interface da plataforma. Inicialmente, a gente tem aqui na nossa Point Dollar o nosso menu suspenso aqui, é onde a gente tem uma guia que é a nossa tabelas, que é onde a gente faz a importação dos dados do Profit para cá, e onde a gente lança nossos pontos conforme o nosso operacional, né? Ou seja, se você identificou uma certa agressão importante em um determinado ponto, você pode vir aqui, lançar, coloca a data e pronto, já vai estar salvo o seu ponto lá na Point Dollar. A gente tem aqui do lado do nosso link de tabelas um indicador visual, tá? Que aqui mostra para a gente 4 tipos de situações: uma baixa forte, uma baixa, uma alta forte e uma alta. Baseado em alguns parâmetros, tá bom, pessoal? Isso aqui é justamente assim, para às vezes tá em uma baixa forte para você não querer comprar buscando alvos mais longos, tá? É apenas isso mesmo, essa indicação aqui. A gente tem a nossa variação aqui em percentual e em pontos em relação ao fechamento anterior. A gente tem a nossa guia de configurações aqui, onde a gente consegue ativar nossos indicadores e delimitar determinados períodos que a gente gostaria de visualizar. Por exemplo, nessa ferramenta minha aqui, para mim é relevante apenas a abertura dos últimos 30 dias. Eu coloco os 30 dias aqui, então não aparece ponto nenhum a mais para mim aqui, tá? A gente tem a nossa base de dados aqui, que é onde a gente tem o nosso histórico de pontos lançados. Como você pode perceber aqui, a gente tem pontos de 126, se bobear, quer ver, 133 dias, onde a gente começou com a nossa ferramenta 1/2 aqui, primeiro ponto lançado. Então isso para mim não é relevante, a gente está no mês 6, mas se eu quiser, eu consigo colocar as minhas configurações aqui e esse ponto aparece para mim lá na Point. A gente tem os indicadores, a gente vai falar logo depois do preço. A gente tem aqui um simulador de stop, tá? É apenas para a gente insere o nosso capital aqui e você define qual que é o seu alvo, qual que é o seu stop, a quantidade de contratos que você vai operar, né? E através da sua entrada aqui e da sua situação, se é de compra ou venda, vai mostrar para você onde, conforme o seu gerenciamento de risco, o seu stop deveria ficar. Porque aí, através de, por exemplo, se você identificar que seu stop, às vezes você está com uma mão aqui de uns 4 ou 5 contratos, se o seu stop ficar antes de um ponto que é relevante, o que você pode fazer? Para aproveitar esse ponto relevante, diminuir sua mão, que o seu stop do seu gerenciamento de 1% aqui, ele vai ser jogado para trás, você consegue fazer aquela operação seguindo o seu gerenciamento de risco. A gente tem aqui agressão de compra, agressão de venda. Como o Profit agora não está fornecendo para a gente, ele está zerado. A gente tem o nosso Petax futuro oficial aqui, que é a nossa Petax, ela junta todas as 4 Petax e aparece aqui para a gente, tá? E aqui a gente tem a nossa volatilidade da Petax. Agora aqui na parte de preços, o que a gente tem? A gente tem os nossos preços aqui no centro. À nossa direita dos nossos preços, a gente tem os nossos pontos, como a abertura, a mínima de 7 dias, mínima de 5 dias. A gente tem colado aqui no nosso preço a nossa variação em relação ao fechamento anterior, certo? Por isso que é sempre bom a gente ter todos os pontos atualizados todos os dias da ferramenta. A gente subindo aqui, vocês podem perceber que os pontos estão todos aqui. A gente tem a nossa divisão de cores aqui entre a mínima
do dia, e esse mais escuro aqui significa que o preço não chegou a ser negociado nessa região ainda. A gente tem em azul as nossas ofertas de compra, em vermelho as nossas ofertas de venda, e esse cinza mais claro aqui é onde é a cotação que o Profit fornece para a gente, ou seja, o último preço negociado daquele ativo. Aqui a gente já falou sobre a variação. À nossa esquerda aqui, em azul mais claro, a gente tem a nossa VWAP, como vocês podem perceber aqui, 5,087, a gente conferindo aqui na nossa média 5,087, tá? Ele tem uma pequena parcela de arredondamento aqui. A gente subindo aqui, a gente consegue identificar o nosso ajuste, 5,024,50. Esse aqui, como vocês podem identificar, ajuste de 3 dias, porque o último pregão foi na sexta-feira, hoje é uma segunda-feira, né? E aqui o restante dos pontos lançados. A gente vindo aqui na nossa aba de configurações, a gente tem a nossa VWAP, para a gente selecionar para visualizar, nosso ajuste diário, e a gente tem o nosso mais 1% de ajuste, menos 1% de ajuste. A gente está na cor aqui verde e a cor vermelha, respectivamente. A gente vindo aqui, ativar ele aqui primeiro, vamos colocar ele para visualizar. A gente voltando aqui na nossa Point Dollar, a gente procurando aqui o nosso menos 1% do nosso ajuste, está em 5,73. E o nosso mais 1% do nosso ajuste aqui está em 5,175. Então a gente já tem esse indicador. Voltando aqui para o pontos diário de trades aqui, por diário de trades, isso aqui é no final aqui do nosso tutorial a gente vai falar. Fibonacci a gente pode ativar, Pivot Point a gente pode ativar e Pivot Point dividido por 3 aqui a gente pode ativar. Vamos começar aqui pelo Pivot Point dividido por 3. Sim, lembrando que o Pivot Point ele pega os dados do dia anterior, certo? Então, sempre é bom ter o dia anterior lançado na planilha, para o bom funcionamento da plataforma no geral, tá, pessoal? Aqui você pode perceber que conforme o dia anterior, a gente teria a nossa primeira resistência em 5,165,50. A gente teria o nosso pivô aqui em 5,112,50. Você pode perceber que a abertura de hoje se deu praticamente em cima do pivô, certo? A gente tem o nosso suporte 1 aqui, nosso suporte 2 e nosso suporte 3, tá? Isso a gente viu o primeiro pivot point aqui, a gente fechando ele, colocando para visualizar o dividido por 4, a gente vai perceber aqui que os pontos já alteram. 5 e 9, nosso suporte 2, nosso suporte 1 aqui, 5 e 49, nosso pivot point aqui em 5,99. Você pode perceber que já deu uma grande diferença entre o pivot point de 3 e o pivot point de 4, tá vendo? Enfim, a gente não vai entrar tanto a fundo assim. Pivot point a gente já viu. Fibonacci, como que funciona o Fibonacci aqui? Fibonacci, a gente tem aqui, por exemplo, uma máxima em 521, certo? E a gente tem a mínima em 5,64,50. O que a gente pode fazer? Por exemplo, há operacionais que é o tracejo da máxima com a mínima para identificar possíveis pontos de suporte ou resistência no dia posterior. A gente pode vir aqui. A gente quer uma retração. A gente tem esses 3 tipos aqui de indicadores como Fibonacci. A gente quer uma retração. Tem que marcar aqui, tá, pessoal, para funcionar certinho. 5,121 e o nosso ponto de 100% em 5,064,50. Após eu lançar aqui,
você pode perceber que ele não vai aparecer para você inicialmente aqui. Por quê? Porque se você vir aqui nas configurações, o Fibonacci ele está não, ou seja, você não quer visualizar o Fibonacci. Você poderia vir aqui e marcar como sim, poderia, voltando aqui ele já vai estar aparecendo aqui para você. Porém, a gente vai marcar aqui como não. É assim que ele vai ser pego para você aqui. Ó. Você vai digitar o Fibonacci, ele não vai aparecer. Você vai clicar em sim, automaticamente ele já vai aparecer para você os níveis de Fibonacci aqui, tá certo? Logo depois a gente já viu o pivô, a gente já viu o Fibonacci. Agora a gente vai ver aqui o VTC. O VTC, quem já opera VTC sabe como que faz para ter esses cálculos. O cálculo assim, para ter essa informação. A gente tem um vídeo no canal aqui explicando sobre a prática a utilização do VTC para operar dólar. Então vamos partir do pressuposto que você já viu esse vídeo. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, para a gente partir para a forma mais ágil aqui. Você vai clicar em VTC, ele vai te pedir o dólar travado e o delta do dólar. Essa informação o Profit fornece para a gente. Acho que é 10 horas já sai o primeiro VTC. Vamos imaginar a situação aqui que a gente tem o nosso dólar travado em 5,082,50. Tá? Isso aqui é uma simulação. E a gente tem um delta aqui de 0,25. Tá? A gente vai lançar. Após a gente lançar, a planilha já vai fazer o cálculo aqui para a gente. Mas ele não vai aparecer porque é praticamente conforme o Fibonacci. A gente tem que vir aqui e marcar como sim. A partir da marcação aqui como sim, aí já vai aparecer aqui para mim que o fundo do VTC seria em 5,6950 e a minha máxima, o meu topo do meu VTC seria em 5,95. Ah, tá, beleza, eu já fiz a operacional, agora eu quero tirar ele. É só eu colocar como não, pronto. Já tá, saiu o VTC. Fibonacci é a mesma coisa. Posso tirar o Fibonacci aqui. Tá? Ah, mas eu preciso do Fibonacci que eu tracei ontem. É só eu marcar aqui como sim que ele vai aparecer para mim aqui os últimos níveis que eu marquei. Tá bom? A gente já viu então os indicadores. Aqui a gente já falou sobre a parte aqui de possíveis stops, mas vamos imaginar aqui que a gente está, colocar aqui uma entrada qualquer aqui, vamos imaginar que eu entrei aqui em 5,092,50 e eu quero comprar. Meu alvo aqui, eu vou colocar ele como 4%, meu stop aqui vai ser 0,5%. Já apareceu para mim o meu stop aqui. A minha entrada foi em 5,092, como vocês podem identificar. O meu alvo, que ou seja, os meus 4%, ele vai estar em 5,152 e o meu stop em 5,84,5. 5,084,5. Meu stop, então, deveria ficar aqui, conforme meu gerenciamento de risco, 0,5%. Tá? Aqui eu estaria atrás de ajustes, VWAP. Então, para essa situação, seria um ponto favorável, tá bom? Pessoal, tive que dar uma rápida pausa aqui, tá? Mas vamos voltar para o nosso tutorial. Então, aqui a gente tem a nossa entrada, nosso stop e nosso alvo aqui com 4%, ou seja, 5,152. Em uma situação aqui de uma alta forte, poderia estar buscando. Agora a gente já pode zerar aqui a nossa entrada. A gente cancela a nossa simulação de operação. E agora o que ficou como novidade da atualização da ferramenta? A gente vindo aqui no nosso operacional aqui, você pode perceber que a gente tem aqui possíveis pontos de reversão para o dólar, tá?
possíveis pontos de reversão e possíveis pontos de compra e possíveis pontos de venda. Aqui é 2 operacionais. O primeiro operacional na parte da manhã é como que a gente vai preencher para a gente operar em cima desses pontos aqui. Esses pontos, todos os campos que estão com cor amarela, você tem que alterar, tá? Você tem que alterar manualmente, mas grande parte aqui da ferramenta ela funciona sozinha. Por exemplo, aqui a abertura, ele já pega a abertura aqui, ele já pega do dia que você colocou. E lembrando, pessoal, que aqui, ó, é a data alterada na aba de tabelas, ou seja, a data que você colocar aqui, o operacional vai buscar conforme essa data, tá ok? A abertura aqui é a mesma abertura do Profit que o Profit fornece para a gente. A gente tem os nossos pontos de distância aqui. Por que seriam esses pontos de distância, Paulo? Apenas para você identificar visualmente mesmo que, por exemplo, em relação à cotação agora, está 9,5 pontos do meu primeiro ponto de reversão. Quando eu ver que está se aproximando aqui dos 4, 3 pontos, dependendo do meu operacional, eu posso apregoar alguma ordem, eu não sei, depende muito assim do que você considera apto para o seu operacional, tá? A gente tem 8 pontos aqui de possíveis reversões. Aqui nesses dias aqui, total anteriores, você pode perceber dias totais anteriores para completar os 45 dias de pregão. Isso aqui é conforme a data, tá? A gente tem um cálculo aqui de volatilidade nessa aba aqui. Aqui você vai colocar a quantidade de dias. Por exemplo, a gente tem que completar aqui os 45 dias, tá bom? Mas vamos imaginar aqui, Paulo, que eu não tenho 67, eu quero colocar apenas 45 dias. Se você colocar apenas 45 dias, olha só o que vai acontecer. Você pode perceber que todos os pontos aqui alteraram, porém, a gente começou dos 45 dias de pregões dia 3/5. Então, todos os dias aqui, pode perceber que eles estão em brancos. Então, para o nosso cálculo de volatilidade, ele deixa esse cálculo errado. Então, por isso que é bom a gente colocar aqui a quantidade de dias certinho para completar o nosso quadro. Mesmo assim não é 66, é 67 para completar o nosso quadro aqui, para a gente ter o nosso cálculo de volatilidade aqui completo, tá? Então, aqui basicamente você só vai alterar os dias, tá bom? E vai operar conforme essa aba aqui, ou seja, em possíveis pontos de reversões, tá bom? Pessoal, agora a gente tem o nosso segundo operacional aqui, que é a parte da tarde, após as 13. Porque aqui se trata de um cálculo de PTAX, tá? É um operacional em cima de PTAX. Então, o que a gente precisa? A gente precisa aqui lançar, como que eu posso dizer para vocês? O TRID ele fornece a PTAX para a gente, mas como a grande parte dos clientes é Profit, então o que a gente optou aqui? Por deixar esse campo preenchível, tá bom? Então assim, esse campo aqui ele é editável. Você vai, após você identificar a PTAX que o Profit te fornece, você vai vir aqui digitar as PTAX, né? E vai ter até a PTAX oficial aqui do dia. O cálculo aqui é o cálculo que a gente tem, tá? Conforme a nossa fórmula aqui. O fechamento da FRP, você sempre vai colocar o fechamento da FRP do dia anterior, tá bom? Aqui no fator aqui, basicamente, é apenas a casa que o dólar está operando. A gente tem até uma descrição aqui, simples. O fator é referente ao valor negociado do dólar. Exemplo, se o dólar está negociando em 5.999,50 a 5.000, o fator 50. Agora, enquanto está em 4.999 a 4.000, é fator 40. E assim, por exemplo, se for 6 a 6.999 é fator 60 e assim por diante, tá? E aqui, pessoal, a gente tem o nosso cálculo de delta. Esse cálculo de delta aqui,
a gente tem que preencher ele do dia anterior. E onde a gente consegue esse cálculo de delta? Nas notícias, no VTC, no cálculo de delta do VTC, tá bom? Então você vai pegar aqui a partir do primeiro, o segundo, você pode perceber aqui que ele é digitável aqui, do primeiro até o último delta aqui do dia anterior, tá bom? Através disso aqui, ele vai dar pra gente o cálculo que a gente vai conseguir fazer os nossos pontos aqui de venda e os nossos pontos de compra. O que seria esse valor para alerta aqui? É a seguinte situação. Se você estiver operando, se você quiser, por exemplo, quando o preço chegar próximo aos 10 pontos, ou seja, faltando 10 pontos, para aquele determinado ponto, eu quero que apareça para mim uma mensagem aqui de alerta. Se eu colocar aqui como 10 pontos, vai aparecer para mim a mensagem de alerta na hora que a cotação se aproximar de um determinado ponto. Por exemplo, a venda está se aproximando. De qual ponto? 5,133, 5,129. Então, dependendo, eu posso ficar de olho nesse ponto aqui, para na hora que chegar, se eu perceber uma certa movimentação de valor aqui, eu posso entrar vendido. Entendeu? E aqui também é para compra. Por exemplo, aqui os pontos aqui estão distantes, tá? Mas vamos imaginar aqui que está dentro do seu gerenciamento, assim, só uma ilustração, tá, pessoal? Vamos colocar aqui 60 pontos, só para vocês identificarem aqui como vai funcionar. É uma compra se aproximando, tá vendo? Então, aqui, basicamente, é apenas um alerta mesmo, para você ficar atento quando o preço estiver chegando próximo. Então, esses dois campos aqui é a nossa atualização da parte de análise quantitativa aqui para possíveis operacionais, tá bom? A gente tem aqui na outra aba, quem já é cliente também já pode utilizar isso aqui, que é o nosso cadastro de operações. Como que você entrou na operação, quais foram os motivadores, a gente já tem vídeo no canal aqui sobre isso também. O nosso diário de trades, tá? Como essa planilha aqui é de demonstração, então a gente está vazio. Aqui o diário de trades, onde você vai lançar, né, suas operações. E o nosso critério de entrada, ou seja, por exemplo, um ponto de Fibonacci, rompimento e a importância dele sobre o seu operacional, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nova atualização, tá? E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder a todos. A gente tem também o nosso link aqui para contato direto com a nossa equipe, tá? E assim, a ferramenta, ela vai ter um pequeno reajuste, tá bom? Justamente por causa dos novos acréscimos. A gente tá já com a nossa versão web pronta, a gente ainda só não publicou por causa de alguns ajustes que ainda estão sendo feitos, mas após a gente conseguir concluir a nossa parte da nossa versão web, a gente vai ter a nossa assinatura da nossa ferramenta, tá? Exceto para clientes que já adquiriram a ferramenta na versão Excel, e porque a ferramenta ela tem mostrado bastante resultados, tá, pessoal? Às vezes vocês quiserem tirar alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe que a gente vai atender vocês da melhor maneira, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e por hoje é só. Até a próxima!